Se as pessoas nos dias do Senhor Jesus somente tivessem buscado a Deus e sabido o que estava prestes a acontecer, elas não teriam condenado Jesus à morte. Se elas soubessem o que estava prestes a acontecer. Vocês já pararam para pensar? Nós fazemos a retrospectiva olhando para trás. Mas se você soubesse do que ia acontecer neste ano, das coisas que iriam vir sobre você, as tentações, as lutas, as enfermidades, quais seriam as suas ações em relação a estas coisas? Como você agiria? Como seria o seu comportamento? O irmão Brana está dizendo que se elas soubessem o que estava prestes a acontecer, elas não teriam condenado a Jesus. Mas ele diz, a razão por que isto aconteceu foi porque as Escrituras tinham que ser cumpridas. A razão por que isto aconteceu foi porque as Escrituras tinham que ser cumpridas. Irmãos, quando eu li isto foi um consolo tremendo. Você olha para trás agora, olha para as decisões que você tomou, os passos que você deu, as lutas que você enfrentou, e você diz, mas por que, Senhor, tantas coisas me aconteceram e eu não posso compreender? Muitas coisas aconteceram porque as Escrituras tinham que ser cumpridas. Vamos ver alguns exemplos? Vamos pensar aqui. Se eu perguntasse o que te deu forças, o que te dá forças para você prosseguir crendo na sua eleição, mesmo diante de tantas falhas. Você quer uma escritura que tem que se cumprir? Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isto tem que se cumprir. Você diz, Senhor, eu não entendi, mas isto vai se cumprir. Deus tem uma igreja, você crê nisso? Ela está sendo aperfeiçoada. Se eu perguntasse aqui, irmãos, diante de tanta confusão religiosa, como vocês professam, vocês creem ser a noiva? Há uma escritura em Efésios capítulo 5 e verso 27 que tem que se cumprir. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui para ler. Eu gosto muito disso. Diz aqui, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você olha e vê tanta confusão religiosa, mas esta escritura tem que se cumprir. Onde ela está se cumprindo? Está se cumprindo em nós. Aí nós olhamos para trás, vemos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas há uma igreja para Cristo, uma esposa para Cristo, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu vi muitos testemunhos de curas aqui esse ano. Muitos testemunhos, todos os domingos praticamente, tem um testemunho chegando de cura, de libertação, de livramento dos irmãos. A irmã Marisete aqui, ó, um testemunho aqui hoje. Você tem que crer nestas coisas. Irmãos, nós acostumamos, vamos aplaudir pela vida da nossa irmã. Parece que nós acostumamos com essas coisas. Isso é Deus cuidando de nós. Mas isto é uma escritura que tem que se cumprir. Isaías 53 tem que se cumprir. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quantas curas, quantos livramentos nós vimos neste ano. Atos 2:38 se cumpriu em meio à nossa igreja nesse ano. Quantos batismos nós vimos, quantos irmãos apresentados aqui com o batismo de Atos capítulo 2, verso 38.
Tem igrejas, nós precisamos ter consciência disso, hoje, que não tem o cumprimento das Escrituras. Olha, nós não batizamos ninguém em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles não têm revelação disso. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos Atos 2:38 em pleno cumprimento em nosso meio. E tivemos neste ano, e houve festa nos céus muitas vezes, quando um pecador se arrepende. Coríntios 11, quantas vezes se cumpriu neste ano? 11, verso 23, a Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia original. Dê graças a Deus por todas as vezes que você pôde participar da ceia do Senhor neste ano, e que siga assim até enquanto Ele não vier, que Ele nos ache no posto do nosso dever. São João 13, o lava-pés, já não está em cumprimento em muitos lugares. Você deve dar graças a Deus por todas as vezes que você lavou os pés dos santos. Sabe de quem você estava lavando os pés? Do Senhor Jesus. São João 13. Agora, pensando numa retrospectiva e olhando as Escrituras, nós vemos Apocalipse 3,14, a era em que nós estamos vivendo, em pleno cumprimento. Miserável, pobre, cego, nu, é a condição que nós vemos o mundo. E a cada ano que passa, a situação piora. Mas há uma escritura que me alegra, diz assim: jovens, já vencestes, não diz vocês vão vencer, diz sois fortes e já vencestes o maligno. Nós olhamos a condição da era, as coisas tão terríveis, a imoralidade, tanta coisa suja, e os nossos jovens, eu pergunto, se não são os nossos jovens, estes que já venceram o maligno, quais são? Não, nós temos certeza, convicção, jovens, já vencestes o maligno, sois fortes e já vencestes o maligno. Agora nós olhamos no retrovisor. Vamos olhar agora no para-brisa, em que direção nós estamos indo, lembrando que as Escrituras têm que se cumprir. Qual a esperança da igreja noiva? Vendo que o passar dos dias, seu espaço tem sido tirado. Você olha assim, há muito tempo que o espaço da igreja tem sido tirado. Cada dia está ficando mais difícil para nós vivermos aqui. Irmãos, tem tantas escrituras que devem alegrar o seu coração nesta hora que tem que se cumprir. Eu já havia notado isso e o pastor leu nesta noite, Coríntios 15, verso 51 em diante. Tem que se cumprir. O evangelista Gilvan repetiu aqui. Ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Irmão, isso não é fábula. Isso não é fábula, não é uma história de gibi. Isso tem que se cumprir e nós cremos que será conosco. Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Diz assim, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Mas vamos lá na frente, no verso 17. Diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, nós olhamos o batismo, o lava-pés, a Santa Ceia se cumprindo em nosso meio, nós temos que crer também no arrebatamento que é para nós e vai se cumprir. Nós estamos olhando em que direção estamos indo. Vocês creem que esta Bíblia tem que se cumprir? Não vai ficar nada sem se cumprir. Apocalipse 21 diz que há uma cidade, a Nova Jerusalém, e esta cidade tem habitantes. Isso não é uma fábula, eu creio que eu sou um habitante dessa cidade.
Eu olho para o retrovisor e vejo as situações que eu já passei, ao lado desta palavra, ao lado da minha família, ao lado do ministério pastoral aqui, ao lado dos músicos aqui, todo domingo, e nós nesta lida, você olha para o irmão que está ao seu lado, normalmente o mesmo irmão senta do seu lado, às vezes muda um pouquinho, daqui a pouco você olha, o irmão está ali do seu lado, olha para o irmão que está ao seu lado. Você olha assim, quantas vezes esse irmão já sentou do seu lado? Quantas vezes terminou o culto e você cumprimentou ele e disse, Deus te abençoe? Quantas vezes você cantou com ele? Quantas vezes você chegou triste no culto e nos louvores você se alegrou? Olhe os passos que nós já demos, olhe no retrovisor, mas agora vamos olhar para frente, em que direção nós estamos indo, e não vamos desanimar, que sirva de referência para nós seguirmos em direção ao nosso alvo. Irmãos, obrigado por estar comigo, caminhando juntos até aqui. Pastor, obrigado por estar comigo, caminhando junto até aqui. Músicos, obrigado por estar juntos, obreiros, diáconos, mas há uma missão, nós temos que prosseguir, daqui até o distante lar. Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe.